Olá, vamos continuar nessa sequência, André Luiz, o cientista espiritual. Hoje nós estamos ainda lendo parte do livro sobre mecanismo da mediunidade, capítulo 24, livro feito pela psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, que é sobre o André Luiz escrevendo. Esse livro encontra na Federação Espírita Brasileira. Você pode pedir lá para a FEB que eles mandam esse livro para você. Então, eu estou falando agora, ele vem falando de mediunidade, de obsessão, de simbiose espiritual, ele vem falando dessa sequência e ele vai falar da reencarnação dos enfermos. Lembra que no capítulo anterior eu falei daqueles doentes, aquelas pessoas que do além-túmulo estão naquelas regiões trevosas, no verdadeiro manicômio espiritual, como se fosse um presídio, mas é um processo educativo. Apesar do sofrimento, do transtorno imenso que isso acontece, ali é um processo educativo, não deixa de não ter vários espíritos superiores observando e tentando ajudá-los, e vai ajudar aqueles que apresentam sinais que já podem ser recolhidos dali. Então ele vai falar agora a reencarnação dos enfermos, a reencarnação desses enfermos que estão nessas trevas, esses espíritos, porque ele está falando em obsessão. Ele diz o seguinte: dos abismos expiatórios volve a reencarnação quando se mostra inclinado à recuperação dos valores morais em si mesmo. Quando ele se mostra inclinado a querer melhorar, ele vai ser retirado. Transportado a novo berço, ele vai para novo berço, comumente entre aqueles que induziram a queda. Ele vem geralmente para casa daqueles que induziram a queda dele, tem essa ligação. Quando não se vê objeto de amorosa ternura por parte dos corações, que por eles renuncia à imediata felicidade nas esferas superiores e são resgatados no recesso do lar. Às vezes eles vêm e são resgatados que espíritos que às vezes abnegados, amorosos para recebê-lo. Outras vezes não, depende do caso. Contudo, renasce no corpo carnal, espiritualmente jungidos às linhas inferiores de que são advindos, assemelhando facilmente o influxo aviltante. Reaparece desse modo na arena física, mas, via de regra, quando não se mostra retardados mentais, às vezes pode vir como retardados mentais, desde a infância, são perfeitamente classificáveis entre os psicopatas morais, às vezes vem na condição de psicopatas morais, segundo o conceito de moral, vulgarizado pelos ingleses, demonstrando manifestação perversidade na qual se revelam constantemente brutalizados e agressivos, petulante e perfídios, indiferente a qualquer noção de dignidade e de honra, concomitantemente disposto a mergulhar na criminalidade do vício. Aqueles espíritos relativamente corrigidos nas escolas de reabilitação da espiritualidade desenvolvem-se num ambiente humano, enquadráveis entre os psicopatas tênicos ou abúlicos, fanáticos e hipertímicos, ou identificáveis como representantes de várias doenças, de delitos psíquicos, inclusive aberrações sexuais diversas. Então, ele vai encontrar a sua melhora no processo da reencarnação. E a reencarnação como um processo de tratamento desses casos. E é onde ele vai realmente se ver livre da reencarnação dos enfermos, daqueles caras que estavam nas trevas. Claro que isso ainda não é estudado pelo mundo acadêmico. Claro que não é. Ele não acredita nem na mediunidade. A maioria não acredita nem espírito, na mediunidade, quanto mais no processo obsessivo. Quanto mais ainda desses casos graves. Então, esses casos graves, normalmente todos têm suas razões lá no mundo espiritual passado dele. Está gravado no seu corpo causal, como diz o André Luiz, ou no seu inconsciente passado, arcaico, como diz o Jorge Andréa, ou está gravado lá no seu perispírito e precisa ser liberado. E a liberação é através da reencarnação e, geralmente, a dor. Mas a dor aqui é muitas vezes menor do que a dor que ele estava vivendo no mundo espiritual, lá naquele ambiente trevoso.
Até o próximo encontro nosso. Deus lhe guarde e divulgue o André Luiz, que o André Luiz precisa ser conhecido para que o mundo acadêmico comece a pesquisá-lo. Até o próximo encontro.